No coração de São Paulo, ergue-se um prédio imponente que carrega em suas paredes uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. Quem passa por ali durante o dia pode ver apenas mais um edifício comercial comum. Mas quem conhece sua história sabe que por trás das janelas e dos corredores existe algo que vai muito além do que os olhos podem enxergar. Hoje vamos falar sobre o edifício Joelma, palco de um incêndio devastador que matou quase 200 pessoas e que, segundo relatos de funcionários moradores e visitantes, jamais deixou de ser habitado pelas presenças daqueles que perderam a vida naquela manhã de fevereiro de 1974. Prepare-se, porque este não é apenas um relato histórico. É uma narrativa em que a tragédia real se mistura com fenômenos inexplicáveis, criando um dos casos de assombração mais famosos do país. Na década de 1970, São Paulo era uma cidade em crescimento acelerado. O edifício Joelma, com seus 25 andares, simbolizava esse progresso. Localizado na região central, ele era ocupado por escritórios e empresas que funcionavam em ritmo intenso. Mas no dia 1º de fevereiro de 1974, por volta das 8h50 da manhã, um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar desencadeou um incêndio de proporções gigantescas. O prédio, construído com muito material inflamável, foi rapidamente tomado pelas chamas. Em apenas 20 minutos, o fogo se espalhou, criando um cenário de horror. Os bombeiros, sem equipamento adequado para prédios tão altos, não conseguiam controlar as chamas nem alcançar os andares superiores. Desesperadas, centenas de pessoas tentaram se salvar como podiam. Algumas se refugiaram nos últimos andares, esperando um resgate aéreo que não veio a tempo. Outras, em desespero absoluto, pularam pelas janelas na tentativa de escapar do fogo, caindo para a morte diante dos olhares incrédulos de quem assistia da rua. Ao todo, 187 pessoas morreram naquele dia. Mais de 300 ficaram feridas. Foi um marco de dor e luto que paralisou o país inteiro. Mas, como se a tragédia não fosse suficiente, com o tempo começaram a surgir os relatos que transformariam o Joelma em um dos lugares mais assombrados do Brasil. Entre os casos mais marcantes está o das chamadas 13 almas. Durante o incêndio, um grupo de 13 pessoas ficou preso dentro de um dos elevadores do prédio. O fogo se espalhou rapidamente e todos morreram carbonizados, sem chance de socorro. Depois da tragédia, algo estranho começou a acontecer. Moradores vizinhos e pessoas que trabalhavam na região relatavam ver sombras agrupadas, como se fossem várias pessoas juntas, movendo-se pelos corredores do prédio ou surgindo nas janelas. Além disso, começaram a surgir relatos de pedidos de ajuda vindos de dentro do edifício vazio. Vigias afirmavam ouvir gritos abafados, choros e até batidas metálicas, como se alguém estivesse tentando escapar de dentro de um elevador. A lenda das 13 almas cresceu tanto que até hoje é lembrada em programas, documentários e relatos populares. Depois do incêndio, o Joelma ficou interditado por anos. Quando finalmente foi reaberto, recebeu um novo nome: Edifício Praça da Bandeira. A mudança foi uma tentativa de apagar o estigma de tragédia que marcava o prédio. Mas os relatos sobrenaturais não pararam. Funcionários que trabalhavam ali afirmavam sentir presenças estranhas, ouvir passos quando estavam sozinhos e até sentir cheiro de fumaça sem motivo. Taxistas da região relataram um fenômeno ainda mais perturbador:
Muitos disseram que durante a noite eram chamados para corridas que saíam do endereço do Joelma, mas ao chegar lá não havia ninguém esperando. Alguns motoristas juram que chegaram a ver passageiros entrando no carro e simplesmente desaparecendo em seguida. Depois do incêndio de 1974, o edifício Joelma deixou de ser apenas um endereço comercial de São Paulo e passou a ser um marco de dor, mistério e medo. A tragédia ceifou a vida de 187 pessoas, mas o que veio depois alimentou uma fama ainda mais perturbadora, a de ser um dos prédios mais assombrados do Brasil. Mesmo após reformas, reabertura e até a mudança de nome, os corredores e as paredes do antigo Joelma parecem guardar lembranças que se manifestam de maneiras que a razão não explica. Funcionários que trabalharam no prédio após sua reabertura relatam experiências que vão muito além de simples coincidências. Muitos falam de sentir arrepios constantes em determinados andares, especialmente entre o 10º e o 15º, justamente a região onde o incêndio foi mais devastador. Guardas noturnos contam que evitavam rondar sozinhos os corredores, porque ouviam passos atrás de si, mesmo quando o local estava vazio. Alguns relataram ouvir vozes chamando por socorro, gritos abafados e até tosses, como se pessoas ainda estivessem inalando fumaça. Um caso ficou famoso entre os vigias. Um segurança afirmou ter visto um grupo de pessoas paradas próximo ao elevador, como se estivessem esperando. Ele se aproximou para perguntar o que faziam ali, mas em segundos todos desapareceram diante de seus olhos. O detalhe mais assustador é que eram exatamente 13 pessoas, o mesmo número das vítimas que morreram presas dentro do elevador durante o incêndio. Quem passa pela rua também conta suas experiências. Durante a noite, algumas pessoas juram ver silhuetas nas janelas dos andares superiores. Elas aparecem rapidamente, como se alguém observasse a rua e se afastasse em seguida. O curioso é que, muitas vezes, esses relatos acontecem em horários em que o prédio está vazio. Alguns afirmam até ouvir estalos e gritos quando olham para cima, como se os momentos de desespero da tragédia se repetissem no tempo. Outra história recorrente é a dos motoristas de táxi. Durante anos, circularam relatos de taxistas que foram chamados para corridas noturnas, saindo do endereço do Joelma. Quando chegavam, encontravam passageiros que pediam para ser levados até o cemitério mais próximo. Mas no meio do trajeto, os passageiros simplesmente desapareciam do banco de trás. O detalhe é que alguns desses cemitérios eram justamente onde estavam enterradas muitas das vítimas do incêndio. A fama das chamadas 13 almas cresceu tanto que muitas pessoas começaram a rezar por elas, acendendo velas e até fazendo promessas. Alguns acreditam que esses espíritos estariam presos em um ciclo eterno, incapazes de encontrar descanso por causa da morte trágica e dolorosa que sofreram. Há relatos de pessoas que dizem ter recebido ajuda ou sinais depois de rezar pelas 13 almas, como se elas buscassem uma forma de agradecer por serem lembradas. O que impressiona no caso do Joelma é que, mesmo depois de décadas, o prédio ainda é cercado por essa aura pesada. Não importa o quanto se tente apagar sua história, menos mudando de nome, reformando suas estruturas, renovando suas funções, menos a marca da tragédia continua lá. Para muitos, isso é a prova de que certos lugares carregam consigo a energia do que viveram. Especialmente quando envolvem tanto sofrimento coletivo, o Joelma é, até hoje, lembrado como um dos maiores desastres do Brasil,
mas também como um dos casos mais emblemáticos de assombrações reais do país. Para uns, são apenas histórias que nasceram da imaginação fértil diante de uma tragédia. Para outros, é impossível ignorar a quantidade de relatos consistentes vindos de pessoas diferentes, em épocas diferentes, descrevendo as mesmas experiências. Fato é que, ao passar em frente ao antigo Joelma, muitos ainda sentem o coração acelerar e o arrepio subir pela espinha, porque, mesmo que os anos tenham passado, a pergunta continua sem resposta: será que aqueles que morreram no incêndio realmente foram embora ou ainda caminham pelos corredores do prédio à espera de descanso? E assim, chegamos ao fim dessa história marcada por dor, mistério e pela presença inexplicável do que chamamos de 13 almas. O edifício Joelma não é apenas um prédio. Ele é um símbolo de como a tragédia pode deixar marcas que atravessam o tempo, seja na memória, seja naquilo que não conseguimos explicar. Talvez os gritos ainda ecoem porque aquelas vidas não encontraram descanso. Talvez sejam apenas lembranças gravadas nas paredes do edifício. O que importa é que, ao relembrar essa história, mantemos viva a memória daqueles que se foram. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam o mistério do Joelma. E me conta aqui nos comentários: você acredita que espíritos realmente podem permanecer presos a lugares marcados por tragédias?